Escrever é para si resistir? É uma forma de resistir, de dizer não àquilo que eu não quero no mundo, não quero para os outros, nem para mim, e de pensar que há sempre alternativas, de que há outras maneiras de ver as coisas, que há outras maneiras de sair das dificuldades. Escrever é uma porta para a esperança também. Já afirmou que o ser humano não vale grande coisa. Isso é o seu pessimismo a falar? Sim, eu escrevi isso na cidade de Ulisses, quando verifiquei que realmente nós fizemos coisas, os descobrimentos, etc., mas não aprendemos que o outro é igual a nós. Não somos suficientemente lúcidos para perceber que não somos melhores do que ninguém, que somos seres humanos com qualidades e defeitos como todos os outros, e que não faz nenhum sentido que um grande país queira dominar os que são mais fracos. Não é a força bruta que pode reger o mundo, nem a força do dinheiro, nem a força das armas. Não pode ser. Tem de ser a ética, e eticamente não avançamos praticamente nada. Ter na gentileza companhia, cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa no entretanto das palavras ditas. E ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é... Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha entrevistada é um dos nomes mais valiosos da literatura portuguesa contemporânea. Descobriu o prazer da escrita logo na infância, passada em Coimbra, fascinada com o mundo infinito de histórias arrumadas nas estantes da biblioteca do pai. Depois, fez um longo caminho na academia até se afirmar escritora. Formou-se em germanística, estudou e trabalhou em Berlim, foi professora catedrática em Lisboa e chegou a viver no Brasil e em Moçambique. E só numa fase mais madura da vida, aos 41 anos, lançou o seu primeiro livro, O Silêncio. Uma história de amor e desencontros, distinguida com o prémio de ficção do Pen Club. Desde aí, nunca mais parou de publicar, revelando-se uma notável romancista e contista de imaginação prodigiosa, a combinar as matérias do cotidiano com o absurdo, a vida normal e surreal e seus segredos e mistérios, numa multiplicidade de registros e vozes narrativas. Esta autora assume que cada conto é um disparo, uma bala. E na sua escrita tanto pode estar na pele de Dona Branca, a banqueira do povo, ou de um skater da dor de esperma. Alguns dos seus contos e livros têm sido adaptados ao cinema e ao teatro e encenados em Portugal, na Alemanha e na Roménia. Falo de Teolinda Gerção, que aos 85 anos publicou o seu 21º livro, Autobiografia não escrita de Marta Freud, também ele premiado em 2025 com o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, AAP.
Um romance baseado nas cartas que Marta trocou com o marido, Sigmund, publicadas em 4 volumes e portadoras de uma perspectiva nova e polémica sobre o pai da psicanálise, que não sai nada bem neste retrato. A revelar a ira e a fragilidade de um homem que forjou parte da sua tese sobre a mente humana, em contraste com a grandeza da sua mulher remetida ao anonimato. Um paradigma da opressão e silenciamento de tantas outras mulheres ao longo das épocas e dos tempos. Um tema que percorre boa parte da obra de Teolinda Gerson, que considera que a grande revolução do mundo será das mulheres, apesar da desigualdade e violência de género ser ainda uma realidade expressiva e, segundo o último relatório Razi, estar a aumentar. Como imagina Teolinda essa revolução, já que há tantos sinais contrários? É o que vou perguntar a esta autora, que se afirma uma escritora do inconsciente e do sombrio, que escreve sobre o que não sabe, movida pelo espanto. Teolinda afirma que a idade a emancipou de todas as obrigações para dedicar o máximo de tempo ao que mais gosta: escrever. Ou seja, Teolinda não está para fretes, e isso é sempre tão libertador. Como é que é o seu método de escrita? Escreve todos os dias, à mesma hora, no mesmo local, esteja mais ou menos inspirada como um rigoroso ofício, ou aguarda pacientemente pelos dias mais inspirados? A sua literatura exige um enorme silêncio e recolhimento, ou já escreveu contos e romances acompanhada por uma bela barafunda? Imagino que Teolinda esteja já a esboçar a sua próxima obra, mas o que sei mesmo é que em maio sairá a 5ª edição do livro de contos Histórias de Ver e Andar, pela Porto Editora. E que mais? Vou querer falar com Teolinda sobre o estado obscuro e extremado deste novo ciclo de ódio e guerras. E sobre isto, ao que sei, existe uma palavra em alemão para nomear o que a maioria de nós está a sentir: Weltschmerz. É assim, Teolinda? Exato, perfeito. Como é que diria? Weltschmerz, exato. É isto, que significa mal-estar ou angústia pela situação do mundo ou a dor do mundo. O género humano não vale grande coisa, terá afirmado Teolinda. O que pode a arte, e no caso a literatura, iluminar sobre o futuro? Como podemos resistir ao pessimismo, ao cinismo e à desesperança? Vou querer perguntar. Acrescento ainda que gostei de a ouvir dizer numa conversa com a Mafalda Anjos que detesta as regras desta sociedade demasiado competitiva, como uma corrida de uns contra os outros perante uma meta, e chegou a afirmar que, a seu ver, a pessoa que chega em segundo ou em terceiro pode ser mais interessante do que a que recebe a medalha ou a taça. Teolinda disse ainda que, se fosse jornalista, quereria entrevistar os que não ganharam, os vencidos. Porque talvez as boas histórias estejam, a maior parte das vezes, aí, na sombra, na margem, na escuridão, fora dos pódios, nos bastidores, debaixo da mesa e atrás das portas, onde poucos reparam, fora da luz e do óbvio. É esse o olhar de uma boa escritora? Vamos ver até onde é que vai esta nossa conversa. Olá, Teolinda Gerson, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Muito obrigada, Bernardo Mendonça, tenho muito gosto em estar aqui. Eu tenho muito gosto que esteja aqui. Vamos conversar, vamos saltar juntos? Vamos? Vamos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Então eu começo por esta última ideia que lancei na introdução, sobre não gostar do rumo desta sociedade tão competitiva, que se rege na lógica dos vencedores e vencidos, e eu pergunto, diria que muitas vezes as boas histórias literárias descobrem-se na sombra, na margem, na escuridão, debaixo da mesa e atrás das portas? É a literatura que lhe interessa mais? Sem dúvida, eu não gosto desta sociedade de que a América é o paradigma, mas que, entretanto, se tornou mais ou menos universal, em que não vivemos uns com os outros, mas uns contra os outros. E em vez de irmos, por exemplo, para o liceu, para a escola primária mesmo, para a universidade, para fazer amigos, para conviver, para nos sentirmos bem, colaborar, estar junto com os outros, socializar,
vai-se cheio de medo, de angústia, porque sabemos que vamos encontrar um clima de guerra, um clima de competição, de tenho que te deitar abaixo para ocupar o teu lugar, porque só vai haver lugar para poucos e eu quero estar entre os que ganham. E, portanto, está sempre a tentar deitar abaixo o parceiro do lado, ser melhor do que ele, porque se é ou perdedor ou vencedor. Eu estou absolutamente contra esta mentalidade, que é horrível. A América é o paradigma. Um dia pode ser uma estrela fantástica e no dia seguinte sai uma notícia falsa em que ela é posta na lama. E é horrível, porque alguém teve inveja e porque se regem pela falta de moral, de ética, de solidariedade com os outros, e é vencer a todo custo, não importa os meios. Custo. E na política, como em tantos lugares de poder, muitas vezes vemos que quem chega a esse tal pódio, a essa tal cadeira do poder, nem sempre são os mais brilhantes. Normalmente não são. E esse é um dos grandes males do mundo de hoje, que me angustia imenso, porque a política de facto se tornou uma luta de boxe e é horrível pensar isso. Em vez de pensarem no interesse do mundo, no interesse do seu país, da sua sociedade, do mundo em que vivem, da sua pátria, só interessam os grandes interesses económicos e há um complô para os defender e há uma falta de ética terrível. Uma selvageria capitalista, estamos no mundo vezes, da selva. Sim, mas eu acho que não é só capitalista, porque nos países ditatoriais, ditos comunista, igualmente se vê a mesma coisa. Há vários tipos de ditaduras, claro. Há ditaduras de esquerda e de direita e são ambas igualmente más, embora ainda haja um certo complexo de pensar que as de esquerda são boas e as de direita são más. As ditaduras são sempre todas más, são claro. sempre más. Eu falo de uma certa cultura da sociedade ocidental que se move pelo dinheiro a todo custo, não é? A sociedade ocidental a Europa ainda é o último bastião da resistência da tentativa de conservar a democracia. Pois é. E temos que lutar por isso. E é muito importante. A Europa é frágil, é fraca, está desarmada, durante muitos anos escondeu-se debaixo do guarda-chuva da proteção militar americana, enfim, fizemos muitos erros, e há países ditatoriais na Europa. Na União Europeia. Na União Europeia, exatamente, como a Hungria, infelizmente, mas temos que lutar pela democracia, de ajudar a Ucrânia. Para mim, a Ucrânia é um grande exemplo que, debaixo de guerras, debaixo de todo o tipo de problemas de fome, de frio, de cortes de eletricidade, de escuridão, de viver debaixo da terra sem ver a luz do sol, das crianças irem para a escola em túneis e apesar de tudo, a escola continua, a solidariedade continua e fazem-se invenções magníficas. E a Ucrânia dá-nos uma grande lição como se pode não só sobreviver, mas inovar, transformar, fabricar coisas, ajudar o gigante americano que lhe pede auxílio quando lhe falhou rotundamente sempre e atraiu completamente, e apesar de tudo a Ucrânia resiste e está lá. E isso para mim é uma grande, grande lição de esperança. Queria ainda voltar à literatura e ao que a instiga e a leva a escrever e a espantar-se. As histórias que lhe agradam estão na sombra, na escuridão, atrás das portas? Sim, eu acho que de facto sou uma escritora do inconsciente. Eu escrevo para saber o que não sei,
para descobrir melhor as coisas, a aparência das coisas, porque há muito o essencial está debaixo da aparência, é aquilo que julgamos ver e conhecer e saber, mas afinal sabemos muito pouco. Se pensarmos bem, se investigarmos, se olharmos com atenção, o modo de ver e o modo de andar, de facto, que deu o título ao meu primeiro livro de contos, era o nome que os árabes davam aos livros de viagens nas épocas dos descobrimentos. Portanto, eram histórias de ver e andar, porque ao ver e andar pelo mundo descobriam-se outros mundos. Mas na epígrafe do livro eu digo que não é necessário ir longe para encontrar o desconhecido, porque ele está ao nosso lado e mesmo dentro da nossa porta. Portanto, o desconhecido está em todo o lugar e é isso que me interessa, ir mais fundo, ir para além da superfície das coisas. A literatura começa aí, não é? Exatamente, aí começa a literatura. A Tiolinda começou na literatura numa fase mais madura, aos 41 anos. Não foi com o seu primeiro exatamente romance. isso, sabe? Não, porque na verdade a sua voz literária foi-se forjando antes, não é? Na verdade, por exemplo, a Lígia Fagundes Teles escreveu o primeiro livro aos 20 anos e ela achou que era imaturo e não o incluiu nas suas obras. E comigo passa-se o mesmo. Eu escrevi o primeiro livro aos 14, mas é um livro de tal maneira imaturo que obviamente não faz parte dos livros que eu cito. Eu sabia dessa história porque mas foi uma edição do autor, escrevi. não é? Foi uma edição do autor com os seus pais. Exatamente, mas de facto eu comecei muito cedo porque sempre me interessei por histórias e vivia num meio em que se contavam histórias, até eu gostava muito o meu avô era professor primário numa aldeia, íamos todos lá passar as férias de verão e ouvir as empregadas domésticas e as pessoas do campo contarem histórias de almas do outro mundo e do diabo, etc. Eu ter imenso medo, mas ouvir fascinada, absolutamente e portanto aí fascinada. começa a criar-se o fascínio pela literatura e ao ouvir também começou a ganhar o gosto também por contar ou por imaginar histórias. Exatamente. Quer ir aí atrás disso, mas na verdade o primeiro romance que publica enquanto escritora é O Silêncio, aos 41 anos. Exatamente. Sempre gostou de escrever, bem sei. Não publicou mais cedo por falta de tempo entre a academia e a vida de mãe de família ou porque achava que, na verdade, ainda não tinha encontrado a sua voz literária? Sim, porque ainda não tinha encontrado a minha voz literária, sim. E achei que eu própria fui muito crítica de mim mesma e achei que tinha que ler muito e que viver a vida para conhecer um bocado de como era a vida real, o mundo, não só o mundo imaginário que nós temos na infância. Não é? Às vezes é preciso uma vida vivida. Exato. Para se escrever boa literatura, não é? Exato, é preciso sentirmos que somos iguais aos outros. Inclusive eu acho que um escritor deve passar também pelo mundo do trabalho, porque é uma pessoa igual às outras. Acho que é muito perigoso aos 18 ou 20 anos um escritor pensar eu só vou escrever e vou viver da escrita, porque tem todas as probabilidades para falhar. Se viver da escrita num país como Portugal, onde o público leitor é tão pouco, é muito difícil. E além disso, também acho que se uma pessoa se fechar no mundo da escrita, perde imensa experiência da vida de todos os dias, da vida do trabalho, da vida comum de toda a gente. E acho que o escritor é uma pessoa como as outras. E a experiência do trabalho é muito importante. Eu gostei muito de trabalhar. De ser professora, pois, quero falar disso. Aliás, eu estava aqui a refletir e surgiram-me duas questões. Se fosse homem, se ter-se afirmado escritor mais cedo? Uma pergunta. Lá está. E se a sua condição de mulher, professora e mãe, se noutro prisma lhe terá atrasado a escrita? Isso sem dúvida, sem dúvida. Porque também há esse ângulo, não é? Há esse ângulo. E há, sobretudo, uma coisa de que agora se começa a falar muito, mas durante décadas e décadas nunca se falou, que é a culpabilidade
que as mães sentem sempre quando vão para o trabalho e deixam em casa uma criança a chorar com a empregada, que é sempre uma estranha, por muito boa que seja. E essa culpa é muito castradora e é um grande peso. E os homens não a sentem. Os homens vão para o trabalho porque acham que é a sua função e delegam na mulher a educação dos filhos e o cuidado dos filhos, etc. E é impossível uma mulher cumprir na perfeição e entregar-se inteiramente às duas coisas com igual sucesso. Portanto, mais fácil será para um profissional, um académico, que chega à casa e continua a escrever o livro quando tem a mulher a cuidar dos filhos, não é? E tantas histórias são conhecidas assim de grandes escritores, que amparados por mulheres que também tornaram-se grandes escritoras ou não conseguiram fazê-lo. Ou não conseguiram fazê-lo. A maioria dos casos, até há pouco tempo, era assim. E, de facto, os homens nunca sentiram esse peso da culpa. E as tarefas domésticas e do cuidado dos filhos ainda hoje não são repartidas igualmente, não é? A mulher trabalha muito mais em casa e ocupa-se muito mais dos filhos do que o homem. Embora isso esteja a mudar progressivamente. Aos poucos, as novas gerações já são diferentes, ainda bem. Mas há retrocessos. Quero ir a isso, mas essa culpa atrasou-lhe a escrita literária. Atrasou, sem dúvida, sim. Estes retrocessos estão a acontecer, de facto, e a violência, portanto, a desigualdade de género, a violência de género. Agora o RASI, o relatório, vai dar conta que a violência doméstica e as violações aumentaram este ano e têm aumentado nesta última década. Já para não falar da desigualdade de género na sociedade, para cargos de poder, para um salário equitativo e por aí vamos, não é? Exato, e há poucas mulheres em lugares de topo, etc. Mas é curioso esse fenómeno, porque de facto os homens tiveram que perder alguns privilégios para que as mulheres avançassem. E no fundo eu acho que eles não nos perdoam isso e agora estão a cobrar. Agora surgiu uma geração... Pois já são jovens. São jovens, mas uma geração de jovens homens que detesta as mulheres e as vê como adversárias. Os incels, na manosfera, estamos a falar aqui de uma cultura ultramachista e misógina. Não é? Sim, e agressiva, não é? Cada vez há mais violência, mesmo no namoro. Pois é, a violência no namoro é uma pandemia. E há uma coisa que impressiona, porque de facto muitas vezes as mulheres aceitam-na como normal e os homens também. As estatísticas dizem isso, que uma grande percentagem de jovens acha que a violência no namoro é aceitável. Dentro, enfim, de certos limites. Portanto, não. Avançámos no tempo em muita coisa, nas liberdades e garantias para as mulheres, mas há aqui grandes retrocessos. Há um retrocesso culturais que me parece completamente inesperado. E muito assustador, porque então o namoro não é suposto ser uma fase de encantamento em que as pessoas se sentem bem, e o casamento também tem de ser, as pessoas têm de dar o espaço também à outra, para a outra existir, para a outra se afirmar. Deve ser uma colaboração equitativa e um respeito mútuo, etc., para um casamento funcionar. Não pode ser um a dominar o outro. A violência doméstica não é destes tempos só, portanto vem herdada de várias gerações para trás. Sim. Era mais silenciada. Entre marido e mulher não se mete a colher, era o ditado. Isso mudou, não é? As denúncias e pronto, e a sociedade já denuncia, mas a realidade é muito expressiva, não é? Exatamente, a realidade não acompanha a lei, mesmo a lei, não é?
E até há pouco tempo também a lei não acompanhava as queixas das mulheres, que não eram levadas a sério. Alguns não é? juízes, bem sabemos, no caso... Sim, em muitos casos. Pois bem, e juízes homens e mulheres. E também a própria polícia não estava também mentalizada para aceitar as queixas. Pois, a sociedade com as suas questões, não é? Sim, exatamente. Queria voltar à culpa, à culpa materna, à culpa da mulher. Sim. E trago para aqui um excerto do seu último livro, Autobiografia Não Escrita de Marta Freud. Vamos falar sobre este livro, e onde escreveu o seguinte: depois de dias de angústia e noites de insónia, decidi não escrever. Essa renúncia liberta-me da culpa de não ter sido uma mãe perfeita. Embora saiba, mas só racionalmente, que não há mães perfeitas, que é impossível evitar a infelicidade dos filhos, e tenho a certeza de não ter culpa de nada. Desisto de mim, conscientemente e por vontade própria, em favor dos que amo. Penso enquanto deito as folhas, uma a uma na lareira, com os olhos doridos de lágrimas e fumo. Este é um excerto deste seu livro, deste seu último romance, e com as enormes distâncias da história que conta, há algo aqui que a atravessa. O ter escolhido a família e a academia, o seu sustento, a sua profissão, em vez da escrita, procurando libertar-se desta culpa. Escolheu a família e a profissão. Sim, eu pus a família em primeiro lugar, porque acho que, obviamente, as pessoas são muito mais importantes do que tudo mais. Do que a escrita também. Do que a escrita, do que os livros. Os livros são outra realidade, é muito importante. A arte tem uma missão salvadora no mundo, mas as pessoas são mais importantes do que tudo. Portanto, eu pus em primeiro lugar a família, sobretudo as crianças, porque somos uma mãe é insubstituível, e eu gostei muito de ser mãe e fiz o melhor que pude. Obviamente não fui perfeita, nenhuma mãe é perfeita, mas pronto, hoje os meus netos são adultos e são felizes, e as minhas filhas também, e enfim, todos nós seguimos o nosso caminho. Mas aqui esta voz da narradora, que é a Marta Freud, o que ela diz atravessa de alguma maneira. É, porque ela pensou durante muitos anos, mesmo em vida do marido, que queria escrever na versão da história, da sua própria história, do que ela viveu, contar a sua história, escrever a sua autobiografia. E começou a escrevê-la com um grande entusiasmo, e sentia-se muito realizada, porque estava a realizar um desejo antigo e ocupava-lhe os dias e tinha um objetivo. E de repente pensou, mas se eu contar a verdade, os meus netos e mesmo os meus filhos percebem que o que eles julgam que foi felicidade que tiveram na infância, afinal não era. Era só aparência, e eu fiz o que pude para fingir que tudo estava bem, e no fundo nada estava bem. E eu não quero tirar-lhes essa memória feliz da infância, porque é isso que eles se vão agarrar quando a vida começar a desabar sobre eles com muitas dificuldades, como sempre acontece. E realmente ter boas memórias da infância é fundamental. Pois é. E a Teolinda tem. Eu tenho, sem dúvida. Qual é a sua memória mais antiga, ou as memórias mais fortes da sua infância? São muitas. Eu tive uma mãe jovem, um pai médico, muito culto, que gostava muito de ler, e os meus pais contavam-me histórias, e isso era muito fascinante e ao mesmo tempo entusiasmante. Eu gostava muito de ouvir histórias que me contavam, porque iam do princípio ao fim. Quando depois comecei a ler,
até acreditava que tinha que se ler um livro do princípio ao fim, porque senão não fazia sentido. E quando não conseguia ler até ao fim, achava que tínhamos que voltar ao início. Voltar ao início. E nunca conseguia. Já sabia de cor as 2 ou 3 primeiras páginas da Branca de Neve, mas nunca conseguia. E quando a minha mãe, quando eu me queixei, a minha mãe me explicou que se começava a ler do sítio onde se parava, eu ainda tenho a edição da Disney com anotações, eu vou aqui e recomeçava a partir dali, mas não era a mesma coisa de ouvir uma história inteira. E por isso eu preferia que me contassem histórias em vez de ler as histórias. Mas mais tarde isso mudou e eu depois aprendi a ler os livros inteiros, claro. Como qualquer pessoa faz, não é? Aos poucos. Mas muitas vezes penso se o cinema não terá uma força tão grande sobre nós, uma força em muitos casos maior que a literatura, porque nos sentamos numa cadeira e vemos uma história inteira, do princípio ao fim. E por vezes também me interrogo se as séries das plataformas Netflix e outras, não é? Que fazem streaming, mas também por vezes nos são apresentadas só em episódios. Não estarão a imitar a literatura que nos dá, que temos que ler aos poucos, capítulo por capítulo, não é? Mas são artes diferentes. São artes diferentes, mas temos a vontade de as ver em streaming, e quando podemos, de repente passamos 8 horas a ver uma série. Vez, não é? Um livro também, quando nos agarra, não queremos largá-lo, não é? Sim, mas é impossível ler 400 páginas, por exemplo, ou 600 no mesmo dia. Não, claro. Não dá. Não há energia. Não há energia, não há tempo, não há mesmo tempo. Porque é preciso ir linha por linha. Pois é. Estava a falar deste seu último livro, Autobiografia Não Escrita de Marta Freud. Este livro acontece como? Porque se entusiasmou com as cartas trocadas entre Sigmund Freud e Marta, e com a história que se revelava que poucos sabiam, não é? Quem era realmente o pai da psicanálise no bastidor e quem era esta Marta Freud, não é? Exato, porque as cartas que eles trocaram durante o noivado, depois do casamento não há mais cartas, mas durante o noivado, que foi entre 1882 e 86, portanto 4 anos, eles trocaram mais de 1500 cartas. E só foram publicadas, o primeiro volume só saiu em 2011, portanto mais de 100 anos depois. E quando foi publicado pela Fischer, eu encontrei essa informação na internet e mandei vir o livro. E fiquei de tal maneira estupefacta que disse, eu tenho que ler isto tudo, e encomendei logo os livros todos. Na altura eram 4, ultimamente saiu o 5º, e o 5º, curiosamente, um artigo de crítica que eu encontrei num jornal alemão, acho que foi no Frankfurter Allgemeine, vem exatamente na linha do meu livro. E é muito posterior, e obviamente eles não leram o que eu escrevi, mas é um livro que critica fortemente a personalidade de Freud, que de facto era uma personalidade muito problemática, muito cheia de contradições, completamente narcisista, muito insensível, centrada em si próprio, pouco se importando com os outros e ávido de fama, de poder, de dinheiro, de celebridade e desprezando os doentes, vendo-os como fonte de rendimento. Enfim, as cartas que ele escreveu a Felice também, que são a sua autoanálise, são muito reveladoras, assim como eu depois li também outras cartas dele, as cartas que ele escreveu a Mina, a irmã de Marta, as cartas que ele escreveu a um amigo de infância aos 16 anos, as cartas que escreveu depois à sua filha Ana, que foi a herdeira da sua obra, do seu espólio, e a grande defensora da sua doutrina.
contrariando a vontade de Marta, que achava que a psicanálise parava à porta do quarto das crianças. As crianças não seriam psicanalizadas, porque ela achava que isso era imensamente intrusivo. E, na verdade, ela estava cheia de razão, porque hoje é absolutamente proibido psicanalizar filhos, mulher, família, amigos próximos, é absolutamente proibido. E ele fez isso. E ele fez isso durante anos e deu cabo da vida da filha Ana, que nunca casou. Ele afastava todos os pretendentes que lhe apareciam, escrevia-lhes a dizer: ela é muito nova. Usava como cobaia também, não é? Sim, e sobretudo ele queria guardá-la para si. Ele escreveu numa carta a Lu Andrea Salomé que eu, por um lado, gostaria que ela encontrasse um bom marido, mas tremo de medo de a perder. Portanto, a filha foi a sua última, digamos, paixão. Foi a mãe que ele não teve, a mulher ideal que ele não teve. Ela foi uma espécie de mãe para ele, acompanhou-o até à morte e herdou as suas obras e defendeu-as e tornou-se ela própria psicanalista também de crianças, etc. Freud. Portanto, foi moldada por ele. Mas eu baseei-me nas cartas, realmente. E o que está, entre aspas, são transcrições daquilo que eles escreveram, tanto ele como Marta. Portanto, isto não é um romance histórico, parte das cartas e depois, a partir daí, faz um exercício da reflexão que Marta Freud podia ter feito sobre a sua vida. Ela poderia ter feito, porque eu imaginei que ela, em vez de escrever, pensou e contou a si própria em pensamento, afinal, qual foi o meu papel? O que é que eu fiz durante a minha vida? Qual foi o meu papel neste mundo? Quem fui eu? Terminou o livro a achar que ela era mais fascinante e grandiosa do que o pai da psicanálise, não? Sim, ela era uma personalidade muito mais equilibrada e muitíssimo mais forte, que aguentou o inaguentável. E o que eu ponho como comentário entre parênteses e não entre aspas são comentários meus, mas que eu imagino que ela seria plausível que pensasse quando releu as cartas, porque não sabemos se ela as releu, se não, isso também é ficção, não é? Que ela releu as cartas todas para se encontrar, mas não as leu com 70 e tal, 80 e tal anos, com os mesmos olhos com que as tinha escrito aos 20. Claro, não outras reflexões, claro. Eu, obviamente tinha uma enorme experiência de vida, já tinha perdido filhos, já tinha passado por guerra, já tinha havido 1000 coisas, e ela tinha outra visão do mundo e das coisas e de si própria e do marido, obviamente. E daria uma belíssima psicanalista, segundo a Teolinda. Não sou eu que digo isso, há críticos atuais. Freud está a ser hoje muito revisto. Bem e sei, muito bem pensado. sei, já não é visto com os bons olhos que a história não, já mostrava. não é intocável, claro. Já as pessoas veem isso e não tinha empatia, não é? Aliás, não tinha, e não fui eu a primeira pessoa a verificar que ela foi a primeira psicanalista de Freud, porque ele precisava de alguém a quem contar tudo, mesmo as coisas mais negativas, e lhe escrevia tudo o que lhe passava pela cabeça, sem filtros. Escrevia à Marta tudo quanto pensava, mesmo coisas imensamente agressivas em relação a ela. Sem filtros. Sem filtro. E ela ouvia, não perdoava, dizia-lhe: tu és insuportável, tu és egoísta, apontava-lhe todos os seus defeitos, mas não era agressiva nem o repelia e estava sempre pronta a ouvir. Ao contrário dele, porque ele não a escutava, ela é que o escutava a ele. Portanto, esse é o papel do psicanalista. E embora a psicanálise ainda não tivesse sido inventada, Freud inventou ao escrever a Felice, que foi o grande mentor, mas as primeiras confissões foram todas feitas a Marta.
Muito bem. A Teolinda já chegou a fazer psicanálise? Não. Nunca não. teve curiosidade. Tenho-me dado conta que há alguns escritores, por vezes até recorrem à psicanálise Sim, para se encontrarem ou encontrarem o seu olhar para os outros. Sim. E agora levou-me a essa pergunta. Eu acho que escrever livros é uma espécie de psicanálise. Há uma ligação, não há há? uma ligação, mas é também uma autopsicanálise, porque também é preciso não ter medo de encontrar a nossa parte negativa, a nossa parte Sombria. de sombra, que pomos nas personagens ou pomos em nós próprios. Muitas vezes as personagens podem ser projeções nossas, não é? E são, muitas vezes. E é preciso ter muita coragem para escrever, para ouvir o nosso inconsciente. Sem o julgar ou sem o filtrar, sem o filtrar, e sem o querer sem amputar. Exato. Isso eu acho que a literatura me deu também uma visão muito melhor sobre mim própria e uma capacidade melhor de entender os outros. E isso também acho que me enriqueceu. Não foi fácil e demorou muitos anos. Se eu pensar, já tenho mais de 40 anos de escrita. Portanto, fiz uma grande travessia, sem dúvida. Uma travessia que iniciou na publicação do romance O Silêncio, em que começa por nomear logo aí alguns silêncios femininos rompidos, não é? Exatamente. Um tema que percorre a sua obra, não é? É um tema que aparece muitas vezes. Há vários temas que aparecem muitas vezes. Este é um deles. Este é um deles. Porque aí também o homem não quer ouvir o que a mulher lhe diz, que é a sua própria história. É uma história pesada do suicídio da mãe dela. Que era estrangeira e se sentia estrangeira num mundo que de facto não está feito para as mulheres. E ela quer contar-lhe essa história porque precisa que a ouçam, porque ela precisa de ultrapassar aquela história. Mas ele não quer ouvi-la, ele é muito mais velho do que ela, já vem de um outro casamento, mas não é receptivo para o que ela diz, porque o que ela diz o incomoda e o desestabiliza. Ele diz-lhe que ela é louca, que ela é exagerada, que a certa altura diz-lhe: porque é que você não escreve um romance em vez de me estar a amassar com essas coisas? Ela desespera-o, mas ela fala. E há uma altura em que ela diz: há um mundo que se quebra quando eu falo. E de facto ela quebra a relação entre eles. Há um mundo que se quebra quando eu falo, porque não era suposto ela falar. Mas ela fala. Isso diz muito sobre um certo mundo. E quebra a relação deles. Quebra o mundo em que ele queria viver, porque ela o abandona, se vai embora. Ela quer ter uma voz. E ela estava à espera. Pois. Isto é paradigmático de uma certa sociedade, não é? Machista. Não é? Exatamente. E no seu caso, foi educada para ser uma mulher emancipada, para ter uma voz e não ser uma dona de casa. E isto é importante referir porque em certo tempo, e na época em que era jovem, uma jovem de 20 anos ou menos, havia muito a ideia de que uma mulher devia, acima de tudo, casar-se e ser dona de casa, não é? Exato. E foi educada de outra maneira pelos seus pais. Logo aí, diferenciador, não é? Sem dúvida. Eu nunca vi a minha mãe na cozinha. A minha mãe odiava cozinhar e odiava a vida de dona de casa. Mas a sociedade, na altura, a minha avó vinha de um meio em que as mulheres não trabalhavam e a irmã mais velha da minha mãe foi para a universidade, porque a família teve grandes reveses de fortuna e ela achou que precisava ganhar a vida e foi estudar. Pelo que sei, há um avô da sua família que perde a fortuna toda ao jogo, não é? Exato, foi o pai da minha mãe, exato. E a minha mãe também
sempre quis ir estudar, mas casou, tinha feito 20 anos há um mês, portanto praticamente tinha 19 ainda. Uma miúda jovem. Era uma miúda, mas apaixonou-se pelo meu pai apaixonou-se por ela e perdeu inclusive uma carreira de professor universitário de medicina. Por esse amor. Por amor da minha mãe. Quando encontrou a minha mãe, o professor que o tinha convidado, na altura era por convite, e ele deu aulas durante um ano, e entretanto o professor, que gostava muito dele, meu pai era uma pessoa encantadora, e uma filha desse professor apaixonou-se por ele. Estava a tentar fazer um arranjinho, esse tal professor mais velho. Exatamente, mas como meu pai conheceu a minha mãe e se apaixonou por ela, no ano seguinte não foi reconvidado para trabalhar. Se não queres ficar com a minha filha, não dás aulas aqui. Não dás aulas aqui. Exatamente. Portanto, ele perdeu a carreira por ela, académica. Mas não se importou, porque ele teria perdido todas as carreiras pela minha mãe. Mas a minha mãe sempre me entusiasmou a não ser dependente e a ser autónoma e a ganhar o meu próprio dinheiro, e o seu pai também incentivava. E o meu pai também, porque não foi o seu pai que fez com que a sua mãe não seguisse os estudos. Não, o meu pai não se importaria, mas a minha mãe ainda tinha a mentalidade de pensar: uma senhora casada na universidade é muito mal vista, porque pensam, ela está aqui a fazer o quê? Procurar outro marido, porque não deve estar feliz no casamento, porque de contrário estava em casa. E a minha mãe ainda ia muito pelo que as pessoas pensavam. A minha mãe, com 80 anos, era incapaz de ir à baixa sozinha, porque me dizia: filha, mas depois as pessoas o que é que vão pensar? Portanto, aquela mentalidade ainda continuava. Claro. Mas a minha mãe sempre me entusiasmou. E o meu pai também, porque o meu pai, ao contrário do que se passou na família da minha mãe, o meu pai vinha de uma família muito liberal, em que as mulheres estudavam. As irmãs do meu pai formaram-se todas, e todos os filhos se formaram, porque a educação os levou a isso. Portanto, o meu pai era absolutamente apologista de que as mulheres deveriam trabalhar se quisessem. E as irmãs dele fizeram isso. Muito diferenciador e estimulou-a a seguir estudos. Sem dúvida. Vai viver para Berlim, na Alemanha, não é? Durante anos é leitora de português na Universidade Técnica de Berlim. E sei que, apesar do muro de Berlim, encontrou aí uma sociedade mais livre, mais democrática, não foi? Sem dúvida, não é? Eu queria fugir daqui também. Eu só dei só dei um ano aulas na Universidade Técnica. Nos 2 primeiros anos tive uma bolsa alemã. Portanto, fui paga pela Alemanha, não fiquei a dever nada ao regime de Salazar. Mas a partir da Alemanha eu percebi, era outro mundo completamente diferente, era a democracia, havia a liberdade, podia-se falar de tudo, discutir política. Apesar do muro, não é? Havia ali um muro que trazia outras questões. Apesar do muro, sim, mas nós íamos, nós como estrangeiros, e penso que os próprios alemães também, podíamos ir ver o outro lado do muro, mas o que eu vi lá não me agradou, claro, minimamente. Eu dizia, não é isto que eu quero para o meu país, de qualquer modo, de maneira nenhuma, não é isto. Mas também vi as grandes qualidades que nós temos enquanto portugueses. Somos muito mais abertos, mais tolerantes, mais afetuosos, fazemos amigos com facilidade. Os alemães são mais fechados também, quando são amigos para a vida. Aliás, mas fazem uma grande diferença entre amigos e conhecidos. Isso trouxe-lhe alguma solidão lá? Não, porque fiz muitos amigos, apesar de tudo. Encontrei muitas pessoas interessantíssimas e senti-me muito bem, e foi um ambiente de certo modo acolhedor, porque encontrei pessoas muito especiais. Foram 2 anos? Foram 3. 3 anos. Sim. O regresso a Portugal foi para si inevitável ou vacilou em ficar lá?
Eu achei que se ficasse mais um ano acabava por ficar, porque a certa altura começamos a criar raízes e depois já não sabemos bem de que país somos e achei que não. Havia o professor que me orientou na tese de doutoramento, que era escritor também, o Walter Hellerer, e que era um professor excepcional. Ele e a mulher, que era fotógrafa, ele dava-nos, ele fazia sessões com escritores convidados na Casa da Literatura que havia num bosque na Alemanha, junto de um lago, e depois íamos todos jantar com ele, e era um ambiente muito informal, porque ele também dava aulas nos Estados Unidos. Ele era uma pessoa assim muito, muito aberta, e este círculo era frequentado por pessoas muito interessantes. E ele dizia: não, mas tu tens muito jeito para escrever, porque eu escrevi algumas coisas em francês, porque a minha segunda língua é o francês, e eu, para criar qualquer coisa, senti que o alemão era uma língua para mim demasiado estranha. Mas ele falava bem francês. Curioso que escrevia em francês e não em português. Não, porque ele não lia português. E aí escrevia. E ele dizia: não, mas tu realmente tu vais ser escritora, mas se queres ser escritora, fica na Alemanha, não vais para Portugal, porque em Portugal não tens hipótese numa ditadura. Ele dizia isso. Dizia-me isso. Ele dizia, mesmo já depois de eu estar em Lisboa, ele dizia: vê se voltas, porque aí vais murchar. E eu dizia: não, aqui é o meu país e eu vou lutar contra isto e isto vai mudar de algum modo. Regressou em que ano para Portugal? Eu vim para Portugal em 65. Ok, 9 anos antes da Revolução. Da Revolução, sim. Como é que viveu a fase da Revolução? Com uma enorme euforia e com Já estava a dar aulas? Já, e já tinha 2 filhas, e foi assim uma coisa fantástica. De repente acontecia o que toda a gente queria, e era a realidade de um sonho, e eu não trocava por nada aquela época. Foi fantástica, e andei a colar cartazes. Mário Soares encantava-nos a ideia de socialismo que ele transmitia, que não tem nada a ver com o socialismo atual, com a ideia atual que murchou bastante. Não temos políticos à altura de Mário Soares neste momento, nem de Sá Carneiro, nem dessas pessoas. Mas foi uma época maravilhosa. Mas eu depois confesso que esperava que acontecesse muito mais e muito melhor em Portugal. Ou seja, a Revolução de Abril, esse mundo novo não se cumpriu no nosso país. Não como essa nós o sonhávamos, sonhada. Porque estamos muito longe de haver uma democracia plena, de haver solidariedade, de haver verdadeira liberdade. Temos uma sociedade cheia de defeitos, demasiado partidarizada e com muitos defeitos. Não é a sociedade que muitos de nós desejávamos. Queríamos um país que neste momento fosse muito mais progressivo, muito mais rico, que estivesse muito à frente, e é um culturalmente país, mais... culturalmente e economicamente. A parte económica falhou muito. Não se admite, por exemplo, que os bancos ganhem milhões e os seus funcionários ganham pouco, e os juros que eles nos dão são ridículos. E eles ganham não sabemos quanto. A opacidade do Banco Central português é assustadora. Temos direito a saber mais, e a viver numa sociedade mais justa, mais igualitária, porque os jovens não têm futuro, os meus netos estão fora do país, as pessoas imigram, não se vê futuro.
facilmente não há casas para viver. Para habitar. 52 anos depois do 25 de Abril, surgem novos saudosismos do tempo da ditadura. Já se diz à boca cheia, faziam falta 3 Salazares, não é? Sim, mas isso eu não embarco nessas ideias, de modo nenhum também. Não, de modo nenhum eu queria voltar atrás. É uma falta de memória. É uma falta de memória aí quando surge. É uma falsa memória e é um engano, é uma ilusão total. De modo nenhum eu queria voltar atrás. Mas não fomos suficientemente à frente. É isso. Eu quero, por exemplo, que o Sistema Nacional de Saúde funcione. E há médicos que me dizem, mas há pessoas que não querem que ele mude porque se fazem operações inexistentes ao sábado e ao domingo. Os vícios e não do sei sistema, o quê. não é? Os vícios do sistema. Nós temos muitos vícios e não conseguimos mudá-los facilmente. E eu acho que no século XXI há muita coisa que já não é admissível. É verdade que o mundo todo está em crise. Nós vemos todo o mundo... A começar pela crise de valores, não é? A começar pela crise de valores, é verdade. E há uma época terrível a que estamos a viver. Nunca se viveu uma crise tão grande. Uma crise de valores, de liberdade, de democracia, como agora. E isso, quer dizer, obviamente não comparo com a ditadura, mas numa chamada democracia, eu acho que ela está a falhar em muitos aspectos. E na verdade não estou feliz com o país que temos. Quero um país melhor e quero um país mais igualitário, mais progressista, mais democrático. E não estou a vejo os jogos de poder entre os partidos e vejo pouca garra na classe política para fazer as transformações que o país precisava. Uhum. O que é que pode a literatura iluminar a literatura para o país e para o mundo, para este estado do mundo? Pode ser a literatura e a arte, de um modo geral, é o último reduto da liberdade. Esse ninguém nos tira. Nós podemos ser marginalizados, podemos ser perseguidos, mas essa é uma área de liberdade total, que nós não vamos abrir mão dela. Portanto, a literatura faz também para acusar, para sacudir as pessoas, para as fazer pensar 2 vezes e para não ter dúvidas e procurar ter dúvidas em vez de ter tantas certezas. Uhum. E quanto à literatura, trago para aqui a notícia recente que deu conta de uma proposta a ser analisada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação para que o escritor José Saramago, o único Nobel português da literatura, possa deixar de ser de leitura obrigatória no 12º ano, a passo que Camilo Castelo Branco passaria à leitura obrigatória. Como é que comenta esta medida? Acho muito mal, obviamente. Agora o Estado não tem que se intrometer naquilo que as pessoas vão ou não ler. Embora eu deva dizer que acho que o sistema de ensino precisaria de uma grande transformação, porque a burocracia é infernal. Os professores estão exaustos, cansados, desgostados, são maltratados. É uma classe muito esvaziada de direitos e também de motivação, não é? E o próprio sistema de ensino precisava de ser reformulado. Precisava de ser mudado, sem dúvida. A começar pela escola pré-primária, em que também as pessoas estão exaustas e são obrigadas a uma burocracia inacreditável que chega ao Ministério e é toda deitada no lixo. A Teolinda foi professora catedrática na Universidade Nova de Lisboa. Sei que gostou muito de dar aulas, mas aos 55 anos reforma-se e decide dedicar-se a tempo inteiro à escrita.
finalmente. Consta que, em parte, se desiludiu com a fraca cultura e o fraco interesse dos alunos pelas aulas, pela literatura. Foi assim? Bom, eu de qualquer modo queria tempo para escrever, em vez de escrever só no verão. Que era quando fazia na altura? Era o que fazia na altura. Mas também aconteceu que eu estive vários anos só a dar aulas de mestrado e de doutoramento e a orientar teses com alunos fantásticos que já eram professores e que já tinham outras experiências de vida, de trabalho, outra cultura, e foi interessantíssimo, adorei esses anos. E depois o diretor da faculdade pediu-me também para dar uma mãozinha e começar a ouvir os primeiros anos, porque vinham muito mal preparados, etc. E confirmou-se. E confirmou-se, quer dizer, eles não queriam ler, eles não gostavam de ler, e eu dizia, mas escutem, vocês não gostam de ler, há tanta coisa que podem ir fazer, há sei lá, há desporto, há balé, há música, há 1000 coisas. Cinema. Porque é que vêm para letras, se não gostam de ler? E dava-lhes livros à escolha, dizia, há livros que parece que vêm ter connosco, que foram escritos para nós, e há outros que não nos interessam, não se pode ler tudo. Eu dava uma faixa de livros ampla, para, tirando alguns obrigatórios, que, enfim, os clássicos temos que os conhecer. Mas, fora disso, eu dava-lhes muita liberdade. Mas eles não liam, não queriam, não estavam interessados. E a certa altura eu pensei, bom, mas eu, afinal, também o que é que eu estou aqui a fazer? Estou a perder o meu tempo. Eu não consigo transmitir-lhes o gosto pela leitura, a capacidade de interpretar um texto. Nós agora vemos que há estatísticas em que dizem que não sei quantos % de jovens entre os 15 e os 40 anos, ou coisa que o valha, não consegue saber qual é o essencial de uma frase normal. Bolas. Não percebem os textos e enfim, e fala-se cada vez pior, e a língua está muito deturpada e muito maltratada. Lê-se pouco, lê-se não é? cada vez menos, etc. E desistiu de dar aulas não só para escrever mais, mas porque sentia também achava que não estava a ser útil e que estava a fazer as coisas sem prazer. E eu faço tudo por paixão. Também dava aulas. É movida por paixão. Sou movida por paixões, sem dúvida. Estava a dizer, os portugueses leem pouco, as feiras dos livros estão sempre cheias de gente a provar o contrário, ou pelo menos a apontar noutra direção, mas diria que não somos uma população de grandes leitores e na verdade os estudos indicam isso. O estudo mais recente revela que a maioria dos portugueses lê menos de 5 livros por ano, é uma média, porque há muitos que nem um, não é? Como é que se sente enquanto escritora isto? Bom, acho que isso é universal. Em todo o mundo cada vez se lê menos e cada vez mais as pessoas querem a gratificação imediata das redes sociais e dos ecrãs e estão muito dependentes dos ecrãs. Enfim, esse é um dos males da nossa época, mas é importante que haja leitores, que haja pessoas que gostam de ler e que leem por prazer e porque querem aprender coisas. E com exigência, não é? Este estudo que eu referia foi conduzido pela Universidade Católica Portuguesa. Os dados fazem parte do primeiro barómetro WUC Hábitos de Leitura. Falava das redes sociais, ainda há a inteligência artificial, outras tecnologias que parece que capturam a atenção das pessoas e o pensamento, não é? Uma certa alienação que na verdade para ler é preciso atenção e uma capacidade de imaginar e dedicar tempo para o pensamento, não é? E é preciso uma abertura, é preciso ser capaz de se concentrar, que é uma coisa que hoje as pessoas têm muita dificuldade de concentração, os jovens sobretudo. Os jovens sobretudo, mas isto respinga para
para outras idades, não é? Sem Porque dúvida. os ecrãs estão a apitar a toda a hora. A toda a hora. Uma das virtudes, entre aspas, que as pessoas são solicitadas a ter hoje em dia é estar a fazer muita coisa ao mesmo tempo, não é? Exato. E com os ecrãs, sim, sempre ali com atenções de vídeos de 10 segundos e outras tantas coisas, e isso leva-nos para perder capacidades, não é? A tal falta de atenção. Exato, eu acho que isso realmente estamos a perder capacidades, e acho que é importante. A leitura pode apaixonar-nos, e a arte, sei lá, a pintura, a escultura, a música, tudo isso, acho que é uma força contra a falta de atenção, porque se gostamos, por exemplo, de ouvir música, não suportamos que haja barulho em volta, queremos ouvir a música, não é? E acho que a arte tem um lado salvífico, sem dúvida. Ao mesmo tempo, sei que é muito crítica ao endeusamento que as editoras, as livrarias fazem aos autores estrangeiros, não é? Sim, o que é que se sente quando entra numa livraria? O que dá-se conta do quê? Dou-me conta que, por exemplo, a FNAC tinha uma banca só de livros lusófonos, ou duas, e agora tem metade de uma banca de livros lusófonos. Nem sequer livros portugueses. E nos grandes escaparates... E a maioria, digamos, não sei se 80%, se 90% são livros traduzidos. Isso é um país com pouca autoestima? É um país com pouca autoestima, isso sem dúvida. Sempre e que o que vem de fora é que é bom, não é? O que vem de fora é que é bom, sem dúvida. O que é que isso diz de nós? É a fraca autoestima e mais... E um certo comodismo, provincianismo? Provincianismo também, sim. Isso inquieta enquanto autora, enquanto escritora? Sim, eu acho que, por exemplo, os franceses têm uma grande autoestima. E em certos aspectos, embora a França esteja também numa enorme crise económica e política, etc., mas eu admiro muito a cultura francesa, e os franceses dão muito valor à cultura. Até os espanhóis têm uma melhor autoestima. Muito mais. Não é aqui ao lado. Os espanhóis, não precisamos ir à França. Sem dúvida. Não sim, é? Sem dúvida. Os espanhóis têm uma grande autoestima, sem dúvida. E gostam muito dos seus escritores, sem dúvida. Não é? Exatamente. Bom, agora Saramago também é muito apreciado aqui ao lado, não é? Pelos espanhóis. Sem dúvida. Quando chega a uma livraria, costuma ter facilidade ou dificuldade em encontrar livros seus? Nunca vi um livro meu numa vitrine. Nunca. O que é que acha que não? Em parte porque esses lugares são pagos. Portanto, o autor tem que vender muito para justificar o dinheiro que o editor paga para ter os livros nas vitrinas. Isso é perverso, não é? Porque uma coisa puxa a outra e há interesses e dinheiros atrás, não é? E é um jogo viciado. E se dessemos menos valor aos estrangeiros, tínhamos mais lugar para nós. E traduzimos muitos livros estrangeiros que não têm grande interesse, e traduzimos muita coisa que é livros de autoajuda, de jardinagem, de sei lá de quê, mas que têm o seu valor e o seu interesse, mas não podem tirar o lugar aos outros. A literatura é cada vez mais o parente pobre nas livrarias. E sente que a Teolinda, como muitos outros autores portugueses, saem prejudicados, são muito menos lidos também pelas regras do jogo? Sem dúvida, isso sem dúvida. Eu encontro, às vezes entro numa livraria e não há livro nenhum meu. Nenhum, já me tem acontecido. Em geral estão aí numa terceira ou quarta sala, numa prateleira rente ao chão.
Portanto, quem não for à procura especificamente de um livro meu, não Ou quando o não encontra. cair uma caneta no chão, qualquer coisa. Ou, exatamente, Olhar para aquela se cair. última prateleira. Exato. E isso... Como é que se sente isso? Bom, sinto que é um sinal dos tempos e que não posso fazer nada contra isso, mas lamento, de facto. Porque anda em lamento. contraciclo com o belíssimo percurso que tem feito na literatura, os vários prémios que também poderiam contar para isso, mas pelos vistos não. É verdade. Nunca cheguei digamos, ao grande público. Tenho muitos leitores, mas são sempre pessoas especiais que gostam de ler e muitos são jovens. Gostava de ser é bom. Gostava de ser uma best-seller. Não, best-seller não tem. Eu sei, eu estou a ser provocador. Não gostaria, mas gostaria de ser muito mais lida. Muito mais, não é? Sem Porque escreve-se dúvida. para ser lido também, Escreve-se não é? para ser livro, não é para as paredes. Até porque eu acredito que a literatura é uma coisa positiva e que pode ajudar as pessoas em muitos aspectos, a descobrir coisas, a conhecer-se melhor ao mundo, a si mesmas, aos outros, a ser mais tolerantes, enfim, a entrar noutras vidas. A sair das bolhas. A sair das bolhas. E nós precisamos Exato. muito todos na sociedade de sair das nossas bolhas. Exato. E das certezas absolutas e das nossas ignorâncias. Exato. Não é? E levantar questões. Levantar questões e mostrar a insatisfação e queremos mais e queremos coisas melhores e somos um país que vale muito mais do que a cotação que tem no mercado. Isso é o que eu acho no mercado, quer dizer, no mundo. Somos melhores do que achamos. Somos melhores do que julgamos que somos, sem dúvida, mas ninguém nos dá o devido valor porque nós não damos a nós próprios. Sempre foi assim, não é? Sempre foi assim. E isso é um erro enorme. Temos um complexo de inferioridade porque somos um país pequeno e não temos que ter um complexo de inferioridade. Há países pequenos que não têm esse complexo. A Holanda não tem, a Bélgica não tem, enfim, um país não se mede aos palmos, as pessoas também não. Pois é, e na verdade está prestes a voltar a editar um dos seus livros de contos que vai na sua 5ª edição. Isto já diz também que tem bons leitores também para os seus livros, porque ele esgotou esse tal, não é? Sim, os meus livros têm várias edições, mas também acontece que é muito prejudicial mudar de editoras, mas eu mudei várias vezes de editora. Prejudicial ou dá novo estímulo? Não, às vezes dá um novo estímulo. Porque os livros que estão numa editora não são reeditados quando se muda, a não ser quando se acaba o estoque da outra. Uhum. E neste momento eu estou numa editora que é a mais forte que nós temos e, enfim, gostaria que os livros não morressem e que fossem mais vendidos. Não sei qual será o futuro deles, mas gostaria que por si próprios resistissem mais ao tempo. É conhecida pela sua versatilidade e multiplicidade de vozes narrativas, enquanto romancista e contista. Como eu dizia, tanto está na voz de Dona Branca, a banqueira do povo, como no corpo de um rapaz skater dador de esperma, que se torna um loser. Lá está, os losers. Onde é que vai buscar inspiração para as suas histórias? Sei que diz que tropeça nelas, mas é preciso talento para tropeçar nas histórias. Bom, é preciso atenção, aí está, estamos de acordo, é preciso atenção, porque as coisas acontecem e nós, se as virmos, são muito importantes, as pequenas coisas que acontecem, e este programa é um exemplo, não é? Portanto tem um bloco de notas, vai fixando... Tiro notas, de coisas notas, que lhe contam. Sim, de coisas que me passam pela cabeça. Eu, por exemplo, estou a tirar notas para o próximo livro. Como é que está isso? Eu sei o assunto que vai ter, sei qual é o tema
tema. E estou naquela fase muito lúdica e muito agradável em que vou deitando para o papel tudo o que me passa pela cabeça que tem a ver com o tema. Gosta dessa fase? Gosto muito dessa fase. É uma fase de rascunho. É uma fase de rascunho, exatamente, em que sem filtro, que depois metade não utilizo, ou mais, mas que vai uma escrevendo fase para o computador. Vou escrevendo para o computador. Assim de forma desarrumada. Sim, exatamente, assim género... Desabrida, exato. E depois exato. é que arruma, penteia, sim, corta o que está a mais, que é a literatura começa a acontecer aí, não é? Exatamente. É tirar o que está a mais, o que não encaixa, transformar, reescrever. Eu reescrevo muito e repenso muito, etc. E é assim. Vou querer saber mais sobre isso, sobre o seu método de escrita e sobre a sua literatura, mas agora tenho um áudio que gostava que ouvisse para depois comentar. Preparada? Ok. Devo reconhecer que sou amigo há muitos anos da Teolinda Gerção. Mas não é a amizade que me leva a afirmar que ela é um dos nomes mais importantes da nossa ficção contemporânea. Tive a honra de publicar na Dom Quixote, ainda no final dos anos 80, o seu romance O Cavalo de Sol. E muito mais tarde, muitos anos depois, já na Porto Editora, de recuperar a sua obra, que de livro para livro confirmou a qualidade dos seus dotes narrativos. O seu livro mais recente, a autobiografia não escrita de Marta Freud, que venceu o Grande Prémio de Romance e Novela da APE, é a demonstração cabal de que os seus dotes criativos se mantêm não só intactos, como apresentam uma maturidade sempre crescente. E por isso, eu gostaria de fazer à Teolinda uma pergunta. Quando, aos 41 anos, publicou O Silêncio, o seu primeiro livro, acreditava que, tantos anos depois, a sua obra viria a ter a importância que hoje todos lhe reconhecemos? É esta a pergunta que lhe deixo. É a voz do Manuel Valente. É isso mesmo. Acabámos de ouvir o editor e escritor Manuel Alberto Valente, editor da Teolinda Gerção, que aqui recorda a primeira vez que a editou nos anos 80. Junta então o seu olhar de editor e deixa-lhe uma bela pergunta. Vamos ouvir a resposta de Teolinda Gerção na segunda parte desta conversa, onde vai poder ler alguns certos de escritos seus e de outros autores, de outro autor que trouxe, não é? Partilhar algumas das músicas que a acompanham, deixar uma sugestão cultural e talvez, Teolinda, surjam mais surpresas, já viu? Tudo isto e mais na segunda parte que poderão ouvir a partir da manhã deste sábado. Boas escutas!